Oh, você só precisa crer. Você só precisa crer. Jesus falou em Marcos capítulo 9, versículo 23. Se você pode crer, tudo é possível àquele que crê. O que você está podendo crer, o que você está conseguindo crer. E antes que você comece a pensar, crer não é fazer força mental, crer não é fazer força física. A Bíblia diz em Romanos 10, 17 que a fé vem por ouvir, a fé vem por ouvir, a fé vem por ouvir e ouvir e ouvir e ouvir. Então o Senhor me falou que é necessário eu estar pregando fé, e não somente pregando fé, mas dizendo para você que você não pode parar de ouvir sobre fé, porque se você continuar ouvindo fé, você vai começar a encher o seu coração de fé, e quando você encher o seu coração de fé, as coisas vão começar a acontecer na sua vida. Ei! Sabe, não para de ouvir fé. Deus falou com aquele homem Kenneth Hagin: vai ensinar fé ao meu povo. Porque Deus estava interessado que o seu povo pudesse ouvir sobre fé. Mas até então, nem Kenneth Hagin sabia. Até 1950, ele não sabia que um crente podia desfrutar dessas coisas. Até 1950, Kenneth Hagin andava com um sapato gasto, pneu do careca do carro velho. Ele subia e descia pregando. Ele não sabia que um crente pode desfrutar dessas coisas, porque assim como muitos de vocês, Kenneth Hagin também ouvia que o crente tem que ser miserável, que o crente não pode ter nada, que o crente, oh meu Deus do céu. E quando essa palavra chega, ela vem dizer para nós que não é assim. Você pode desfrutar do bem que o Senhor tem para sua vida. Aleluia, graças a Deus. Boa noite, gente. Paz a todos. Vocês estão bem? Vieram com expectativa hoje? Muita ou pouca? Eu também vim. E eu tenho certeza que Deus vai superar essa expectativa aí. Ele vai superar essa expectativa que você trouxe aí. Ei! Aleluia! Oh! E hoje eu estou empolgado para falar sobre fé. Eu estou empolgado e eu quero empolgar você. Eu quero empolgar você hoje aqui. Mas eu quero que Deus coloque mais fé em você, por meio das coisas que você vai ouvir essa noite. Oh! 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 Deixa eu falar algo para vocês. Eu tenho uma sensação de que nós precisamos mexer nisso, mexer nesse assunto de fé. Porque tem algumas coisas que estão ficando para trás e nós precisamos pegar de volta. Tem algumas coisas que estão ficando pelo caminho e nós precisamos pegar isso de volta, porque nos pertence. Sabe, deixa eu te dizer, quando o faraó deu ordem ao seu grande exército para perseguir os israelitas, e os israelitas estavam indo, e agora eles se depararam de frente com o mar. Atrás dele está o grande exército de faraó com grande fúria para derrotar os israelitas. E sabe, eles oraram e eles falaram com Deus, e Deus disse: olha bem para esse grande exército, porque vocês não o verão mais. Eles desaparecerão do caminho, porque eu os tirarei do caminho. E Deus, enquanto eu estava sentado, estava falando algo comigo, para que eu pudesse dizer isso para você, e dizer para você olhar as circunstâncias que estão ao seu redor, que estão te oprimindo, que estão te cercando. E Ele me mandou eu dizer: fala para eles olhar, porque eles não verão mais. Porque eles não vão ver mais. Vai sair do caminho. Ei! Ei! Talvez você esteja pensando: será que está se referindo à minha circunstância? Talvez alguém esteja dizendo: pastor, o que você não sabe é que o meu filho, a minha filha está desviado. Pastor, o que você não sabe é que eu não estou conseguindo pagar as minhas contas. Deus mandou dizer: você não verá mais. Ele vai
vai tirar do caminho, do mesmo jeito que Ele tirou aqueles egípcios, aquele grande exército do caminho. Ele vai tirar do caminho. Olha só. E deixa eu te dizer mais, o que subiu no meu coração agora. De um lado estava o grande mar, do outro estava o grande exército. Sabe o que Deus fez? Ele abriu esse aqui e Ele destruiu esse aqui. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Se não há alternativa, Ele vai usar dos dois lados. Mas alguma coisa vai acontecer. Oh meu Deus do céu. Alguma coisa vai acontecer. O mar vai se abrir de um lado e seus inimigos sairão caídos do outro lado. Ei! Uou! Yeah! Yeah! Uou! Ei! Yeah! Deus é bom, Ele ainda é bom, Ele ainda é bom. Ele ainda está fazendo milagres. Ele ainda está fazendo milagres. Mas você precisa crer. Você precisa conseguir pelo menos tirar o seu pé do chão em algum momento. Você precisa pelo menos conseguir gritar em algum momento. Você precisa conseguir dançar em algum momento. Porque você não os verá mais. Porque você não os verá mais. Porque você não os verá mais. Aleluia. Aleluia. Eu também creio. Senta aí um pouquinho para a gente começar. Eu estou empolgado. Eu disse para você que eu estou empolgado. Ei! Eu vou pregar uma mensagem para você poderosa. Estou vendo o Armando ali. Armando, lembra da época do ponto de pregação na garagem da minha casa? Essa mensagem de hoje vai ser como naqueles velhos tempos. Aleluia. Mas antes eu já quero cumprimentar aqui os pastores. Pastor José Roberto e a Josélia, sejam bem-vindos. Vieram diretamente do Rio para estar na casa da Larissa e de Edivaldo. Sejam bem-vindos a esse culto, tá bom? E vamos estar juntos aí, em nome de Jesus. Obrigado a vocês. Obrigado a todos vocês. Valeu. E nós vamos fluir, amém? Eu não quero que você fique paradinho hoje não. Tem algum pentecostal no nosso meio? Ei, ei, aleluia. Eu vou pregar uma mensagem hoje com a cara da nossa igreja. Eu vou falar sobre fé hoje aqui. Mas deixa eu dizer algo. Eu não sabia que a minha irmã Vivi. Até eu fiquei surpreso. Você viu, Cris? A Vivi. Você viu, Bila? Oh, as minhas 3 irmãs ali, ó. E a Vivi surpreendendo a gente aí. Até vocês, vai. Vamos lá, vamos no 3 aqui, no 3. 1, 2, 3. Te agradecemos, Senhor, pois o Senhor adiciona a essa igreja diariamente aqueles que estão sendo salvos. Recebemos este lugar cheio e transbordante com aqueles famintos e sedentos que buscam a justiça. Assim, poderosamente, cresce a palavra de Deus e prevalece em nossa igreja. E o Senhor enche esta casa com a sua glória. Amém. Aleluia. Aleluia. Vamos orar. Pai, obrigado. Obrigado porque hoje nenhuma força estranha vai impedir o fluir do teu Espírito e da tua palavra nesse lugar. E nessa hora eu já bloqueio e paraliso todo o poder das trevas. Eu digo no nome de Jesus e oro, Pai, para que as pessoas aqui, os meus irmãos que estão aqui no culto e que estão assistindo e vão assistir, possam ter olhos para ver, ouvidos para ouvir, uma mente e um coração prontos para receber e entender a sua palavra. Eu oro isso em nome de Jesus, amém. Oh, aleluia. Quantos vieram cultuar o Senhor hoje aqui? Dar glórias mesmo a Ele, cultuar a Ele. Você sabe que Ele é digno, sim ou não?
Ele é digno, ele é digno. Deixa eu dizer mais algo. Sabe quando Davi começou a dançar diante do Senhor ali? E ele estava dançando e pulando e tudo. E a mulher dele disse que ele estava maluco. E ele disse que diante do Senhor ele ia ficar mais maluco ainda. Em outras palavras, isso não é nada. O que você está vendo aqui não é nada. Eu quero saber quantos de vocês têm esse sentimento também, de que ainda não viram nada o que eu vou manifestar, ainda nem entenderam direito. Não, vocês estão tímidos, eu não vi coragem nisso aí não. Eu quero saber quem nesse lugar está com o sentimento de que vocês ainda não viram nada, da forma que eu ainda vou me expressar diante do Senhor. Vocês entenderam agora o que eu falei? Porque eu vou pregar fé. Então nós vamos mudar o nosso mundo pela fé, amém? Então vamos lá em Hebreus capítulo 11, versículo 3. Vamos começar no versículo 1, depois eu vou no 3. Versículo 1 então. Aleluia, vai dar tudo certo. Duda, vai dar tudo certo aí também, viu? Enquanto isso, Hebreus 11, 1. Eu estou com 2 livros extraordinários na mão aqui. Um deles é Fé para Remover Montanhas, de Kenneth E. Hagin. Certo? Fé para Remover Montanhas. Deixa eu pegar minha cola aqui, que a Thaís me mandou em algum lugar. Aqui. Esse livro, Fé para Remover Montanhas, custa R$35,80. E tem 20% de desconto. Falei certo, Thaís? É isso, né? Ok, então eu estou com outra aqui, ó, que é a base mesmo para essa mensagem. Crie o mundo que você quer ver, de Kenneth W. Hagin. E esse livro aqui, ele custa R$39,90! E tem 30% de desconto. Oh, meu Deus, que bênção, né? Esses livros maravilhosos que nós temos aqui na igreja, eles abençoam demais a nossa vida. Então, em Hebreus, capítulo 11, versículo 1 diz: ora, a fé é. A fé não foi. A fé não será. A fé é. E quando diz que é, ela é agora. E uma outra versão até diz isso. Diz, agora a fé é. Então, a fé é sempre agora. Quando for amanhã, a fé é. Quando for depois de amanhã, a fé é. Porque a fé é sempre presente, sempre atual, sempre agora. Ok? Quando você diz que crê, você está possuindo agora. Você não vai possuir um dia serei curado. Não, isso não é fé. Um dia eu vou possuir, pastor. Um dia eu vou ficar bem próspero. Não. Você é próspero. E quando você tem fé, você assume isso agora. E você, deixa eu dizer, Smith Wigglesworth diz que a fé é agarrar as irrealidades da esperança e trazê-las para a dimensão da realidade. Trazer para o agora. Fé traz para agora. Talvez você não entenda isso e muitas vezes as pessoas não entendem porque elas têm que pensar o seguinte: se eu não posso ver, eu não tenho. Mas não é assim que a Bíblia diz. A Bíblia diz que andamos por fé e não por vista. Amém? Andamos, 2 Coríntios 5,7 diz isso. 2 Coríntios 5,7, que andamos por fé e não por vista. O que o escritor Paulo, o apóstolo, está querendo dizer é que apesar de você, possa ser que você não esteja vendo agora o que você está crendo, mas o que você está crendo, se você crê mesmo, você possui agora. Apesar de não estar vendo, você possui agora. Amém? Amém? Deus vai dar uma chance, uma oportunidade para algumas pessoas ouvir, mas uma poderosa mensagem de fé. Porque Ele está dando chance para você, vez após vez. Está vendo você ignorar muitas vezes, mas hoje Ele quer falar no seu coração e eu espero que você ouça. Eu vou falar baseado na palavra. Se você tem uma Bíblia aí, pega a sua Bíblia, acompanhe as coisas que eu vou falar, julgue o que eu vou falar, baseado na palavra de Deus, para que você não se perca. Agora não fica indo pelas
pessoas que dizem isso, eu concordo, eu não concordo, eu vejo, eu não vejo, não importa o que você concorda, não concorda, o que você vê, o que você não vê, se não estiver baseado na palavra, o que você concorda ou não concorda, ou eu também concordo ou não concordo, não interessa de nada. Porque a base tem que ser, a base para a fé tem que ser o que a palavra diz. Ah, mas eu não acho assim, eu não perguntei o que você acha, não me importa o que você acha, nem importa o que eu acho. Importa o que a palavra diz. Por que você está falando assim? Porque eu quero dar um chute no diabo para ele não ouvir a minha mensagem hoje. Ele vai ficar do lado de fora, porque eu quero que os crentes ouçam a minha mensagem hoje. Eu não quero nada com o diabo. Jesus falou, ele não tem nada comigo, então ele não tem nada comigo também. Amém? Então sorria aí, abra o seu sorriso no seu rosto, porque você vai ouvir um homem de Deus pregando uma mensagem de Deus para você hoje aqui. Aleluia. Deixa eu te dizer uma coisa. O que muda a nossa mente é a palavra de Deus. E a Bíblia diz em Romanos capítulo 12, versículo 2, Romanos 12, 2, diz para renovarmos a nossa mentalidade. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos. E quando fala transformai-vos, quer dizer que não é Deus que transforma você. Você se transforma. Agora ele dá a forma de se transformar. Ele diz pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como você vai fazer isso? Renovando a sua mente com a palavra de Deus. Amém? Vocês estão comigo até aqui? Então, o próximo versículo de Hebreus capítulo 11, na verdade eu vou pular diretamente agora para o 3. Então, Hebreus 11, 3, Hebreus 11, 3, aleluia. E eu prometi para a Duda que eu ia ajudar ela e a gente ia fazer bem tranquilo, é que eu falo muito rápido às vezes, né, Duda? Mas nós vamos devagar, calma, fica calma, eu vou ficar calmo aqui. Eu vou me segurar aqui. Devagar, pastor, ela deve estar pensando, você prometeu. Tá bom, e vamos lá. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. Esse universo é Airon, que também pode ser os mundos, certo? Pela fé entendemos que os mundos, diga os mundos. Pela fé entendemos que foi os mundos formados pela palavra de Deus. Os mundos foram formados pela palavra de Deus. É curioso que ele vai dar aí um esboço sobre fé, e ele vai começar a contar a história de pessoas, e vai dizer, por exemplo, fulano de tal, pela fé, ele amarrou a boca do leão. Ciclano de tal, pela fé, acabou com a força do fogo. Pela fé, Noé, divinamente instruído por Deus, construiu uma arca. Pela fé. Pela fé, pela fé. Agora, cada uma dessas pessoas construíram o seu próprio mundo pela fé. Sabe o que isso quer dizer? Que você vai construir ou criar o seu mundo pela fé. O mundo que você quer ver. Vocês entendem isso? Precisamos entender a palavra de Deus e o que ela quer dizer acerca do assunto. Pela fé entendemos. Sabe como você vai entender? Não é com a sua mentalidade, não são com seus pensamentos, mas pela fé. E quantos de vocês sabem que fé é algo que veio de Deus e no mundo nem tinha isso, se não viesse de Deus? Porque fé é do reino de onde nós viemos. Fé, as pessoas do mundo não entendem fé. Porque quando você tem fé, você diz que possui algo que às vezes as pessoas não podem ver. E é esquisito para a mente natural, sim ou não? A Bíblia chama você de uma pessoa próspera e às vezes não parece que você é próspero, mas o fato de não parecer não significa que você não é. Você deve ficar com a palavra e dizer o que ela diz. E se a Bíblia diz que você é próspero, repita que eu sou próspero. A Bíblia chama você de rico, sabia?
Agora, deixa eu ler algo, porque às vezes a religião, elas querem contrariar o que a gente está pregando, mesmo quando a gente está pregando a palavra. Mas, mesmo assim, o Salmo 35, 27, o Salmos 35, 27 diz assim. Aleluia. Eu vou dar bastante a palavra de Deus para você, porque é assim, a palavra é suficiente. Cantem de júbilo. Como que deve ser cantar de júbilo? Imagina eu cantando de júbilo. Senhor, eu te adoro. Não, cantar de júbilo não é assim, você sabe, você é inteligente para saber que é com júbilo, é com alegria. Então ele diz, cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha, e digam sempre, digam sempre. Dizer sempre quer dizer ficar falando sempre, sim ou não? Eu não concordo com esse negócio de ficar repetindo, pastor. Ah, então você não concorda com a palavra de Deus que diz, digam sempre. E o que ele diz? 2 pontos, porque ele vai dizer o que dizer sempre. Glorificado seja o Senhor que se compraz é ter prazer na prosperidade do seu servo. Alguém diz, essa prosperidade é espiritual. Que bom que você disse isso, graças a Deus, porque é espiritual. Porque aquilo que é espiritual não se acaba. Quando Deus te abençoou com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, era justamente para que não fosse uma bênção natural que se esvai, que simplesmente vai embora. Quando Ele te abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais, é para garantir que essa bênção estivesse com você sempre e ela nunca vai enferrujar, nunca vai envelhecer. E quando a Bíblia diz glorificado seja o Senhor que ama a prosperidade do seu servo, Ele está dizendo para você que é para você dizer sempre. Quantos entendem que é para dizer sempre? E quantos que entendem que dizer sempre significa repetir sempre? E quantos entendem que repetir sempre significa confessar sempre? Falar sempre. Não, mas eu não concordo com esse negócio de confissão. Então você não concorda com a Bíblia, porque a Bíblia está cheia. Eu aqui, nesse período aqui, ó, em meia hora, eu posso citar tanta coisa sobre confissão, e nem é a minha mensagem hoje. Mas como eu coloquei o diabo para correr quase agora, eu preciso que isso entre no seu coração de uma vez por todas. Então cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão, e digam sempre. Glorificado seja o Senhor que ama a prosperidade do seu servo. Sabe, queridos, há muitos anos atrás, eu cresci na igreja evangélica, como você sabe, mas há muitos anos atrás, eu me deparei com a mensagem de um homem chamado Kenneth Hagin. Comecei a ler os livros desse homem e me apaixonei por aquilo. Não, eu não conhecia aquela doutrina, eu não sabia daquela doutrina, a igreja que eu estava não pregava aquilo, eu não conhecia nenhuma igreja naquela época, hoje tem bastante, mas eu não conhecia nenhuma igreja naquela época que pregava aquele tipo de mensagem, eu não conhecia. Só que eu ouvi ontem o Craig Hagin, o neto do Kenneth Hagin, dizer que o pai dele, em 1950, Deus falou com o Kenneth Hagin e disse para ele ensinar fé para o meu povo, o povo de Deus. Então Deus disse para Kenneth Hagin ensinar fé, e Kenneth Hagin passou aqueles 19 anos até ensinando, porque foi em 23 anos, porque foi em 1950 que ele ouviu Deus falar com ele, até 1973 ele ficou pregando fé de lugar em lugar, de igreja em igreja, pregando. Em 1973 ele perguntou para Deus: Senhor, eu sou um homem só, como eu faço para espalhar o que o Senhor me pediu? E Deus disse para ele: você deve estabelecer uma escola, e nessa escola você vai ensinar homens e mulheres para produzir e pregar fé. Pregar fé ao povo. Então, em 1974, fundou o Rema nos Estados Unidos. Em Tulsa, Oklahoma, se estabeleceu o Rema nos Estados Unidos. Agora, eu estava lendo os livros de Kenneth Hagin no início da década de 90. E eu não conhecia, como eu disse, aquela palavra, mas aquela palavra, através dos livros, estava abençoando demais a minha vida. E eu comecei a me interessar por aquilo. Quando eu soube que tinha uma igreja que pregava exatamente aquilo que o Kenneth Hagin tinha ensinado, estava ensinando, e eu soube que um homem chamado Buddy Wright, ele estava no Brasil, e ele veio porque ele estudou em 1982 no Rema, em Tulsa. Então, quando o Buddy estudou, ele veio para o Brasil com o mandato de Deus: vai
pregar para o meu povo no Brasil e os libertar. Então o Bud veio para o Brasil, então eu soube desse homem e dessa igreja que ele tinha fundado, chamado Igreja Verbo da Vida. E eu pensei, se eu pudesse fazer parte desse grupo. Então, em 2003, eu soube que lá em Pinheiros, o pastor Janduí de Araújo estava pregando fé e ele estava levantando e começando uma igreja Verbo da Vida. Eu não fui lá para o Verbo da Vida para ficar lá. Eu fui para o Verbo da Vida para pedir para eles, eu sei que vocês são uma grande e boa igreja. E eu sou do bairro de Pirituba e eu tinha uma carta na mão. Literalmente uma carta escrita pelo próprio punho, que na verdade eu já tinha mandado uma carta para Campina Grande e eu só tinha a cópia daquela carta. Eu escrevi uma carta para Campina Grande, pedindo que eles mandassem uma igreja Verbo da Vida. Eu me lembrei daquela história de Paulo, quando ele teve uma visão e na visão ele viu os macedônios e os macedônios dizendo na visão, passa para cá e nos ajude. E eu pensei naquela época, sabe, e eu escrevi nessa carta, sabe gente, eu falando com o pessoal lá de Campina Grande, sabe, Paulo, ele teve essa visão e os macedônios estavam pedindo na visão que eles passassem para cá e os ajudassem. Eu estou aqui em Pirituba e não tem muita igreja boa por aqui. Então eu estou falando no final da década de 90, para o início dos anos 2000, e eu falando naquela carta, e eu disse, venha para cá, abra uma igreja Verbo da Vida aqui no meu bairro, Pirituba. E aquela carta não tive resposta, mas você sabe, você me conhece, se você me conhece, você sabe que eu não paro no primeiro obstáculo. Eu não paro, eu não sou um cara que desiste tão fácil. Então eu conservei uma cópia daquela carta, e se eu conservei é porque eu achava que um dia eu ia precisar daquela cópia. E eu tenho até hoje, aliás, de próprio punho, está lá na minha casa. Então eu peguei, fiz outra cópia, e eu fui até o bairro de Pinheiros no ano de 2003. Chegando lá, eu procurei a Igreja Verbo da Vida, e na verdade eles estavam no hotel. E eu cheguei lá naquele lugar onde o pastor Janduí alugava uma sala para fazer os cultos. E eu cumprimentei o Janduí, e a primeira coisa que eu disse para ele é, eu quero ler uma carta para você. E naquela carta eu estava falando as mesmas coisas, pedindo uma igreja Verbo da Vida no meu bairro Pirituba. E eu li para ele e entreguei para ele aquela cópia, mais uma terceira cópia eu tinha, então eu entreguei para ele, dizendo, eu quero uma igreja Verbo da Vida em Pirituba, porque eu preciso que vocês passem para cá e nos ajude, porque tem muita gente no meu bairro precisando dessa palavra. E sabe, o pastor Janduí disse, nós vamos começar essa igreja, estamos começando essa igreja aqui, e depois nós vamos espalhar em São Paulo. Venha para cá com a sua família, ficar com a gente. E nós ficamos ali com o pastor Janduí por 8 anos. Mas agora, eu pensei algo. Eu não tinha dinheiro, não tinha carro. E não tinha dinheiro para ir para... Mas eu pensei, se eu puder ficar aqui com esse povo e começar a ouvir essas mensagens e deixar essas mensagens entrar em... Essa mensagem vai fazer com que eu passe de não ter dinheiro para ter dinheiro. E depois eu vou passar de ter dinheiro para ter um carro. E depois eu vou passar de ter um carro para ter uma vida melhor. Então eu vou ficar aqui com esse pessoal. Voltei para minha casa, falei com a minha esposa. E no ano de 2004 eu entrei no Rema. E era um sonho, como você já me ouviu falar. E eu pensei, essa é a deixa. Essa palavra vai entrar em mim de tal forma que não vai ter como eu ficar no mesmo lugar. Se essa palavra entrar em mim, ela vai me mudar. E deixa eu te dizer algo essa noite. O que você precisa fazer é deixar a palavra de Deus entrar em você. E ela por si só vai fazer o trabalho. E quando ela começar a entrar em você, sabe, deixa eu dizer, nós precisamos ter bom senso, gente. Não adianta você estar numa igreja que você não concorda. Não adianta você estar numa igreja que não te abençoa e você acha que não te abençoa. Porque o que vai mudar a vida das pessoas não é somente a mensagem que elas ouvem, é se elas recebem a mensagem que elas ouvem. Não adianta você estar sentado numa igreja boa e não ouvir o que está sendo pregado. Eu tenho que ser honesto com você essa noite. Você está sentado nessa igreja, para de ficar com essas birrinhas, esses negocinhos de eu não concordo. Vai procurar outra igreja então se você não concorda. Porque eu estou com um negócio sério há muitos anos, querendo que o meu povo seja liberto. E algumas pessoas com essa bobeira de achar que a gente está aqui com um negócio errado. Eu não estou nesse negócio para brincar e nem para pegar dinheiro das pessoas, não. Eu não estou nesse negócio para arrancar algo de você, eu quero colocar algo em você.
E o que eu estou fazendo há mais de 20 anos é tentando colocar alguma coisa na vida das pessoas. Sabe? Então, eu preciso que você me ouça e ouça para valer. Porque aquilo que tem me libertado vai libertar você. Porque aquilo que tem causado fé e mudança na minha vida vai causar fé e mudança na sua vida. Mas não adianta estar sentado nessa igreja e não prestar atenção na mensagem. Não adianta sentar nessa igreja e não ouvir. Se você realmente ouvir, vai mudar a sua vida. E Deus está dando, como eu disse, uma chance para muitos de vocês aqui essa noite. Porque, sabe, às vezes as pessoas pensam que nós estamos brincando com esse negócio. Às vezes as pessoas pensam que nós estamos aqui pelo negócio. Isso não é negócio. Isso é algo sério. Deus falou comigo e com a minha esposa há muitos anos atrás, para trazer essa igreja, essa palavra para cá. Deus falou conosco há muitos anos atrás. E nós estamos sérios com isso. Sabe, quando eu vi aquela multidão de gente aqui, pessoas que estão estudando no Rema, que estudaram no Rema, que vão estudar no Rema, foi isso que eu fui buscar. Aquela minha carta falava sobre isso, cara. Era sobre vem para cá e nos ajude. Mas coube a Deus me dar a honra e o privilégio de eu ser uma boca, um instrumento, para também poder fazer parte disso e estar falando para vocês. Deus me deu essa chance, Deus me deu essa oportunidade de ser uma boca, mas no princípio eu não estava querendo ser uma boca, eu estava querendo ser apenas um ouvinte, porque eu precisava mudar a minha história e a minha vida. E pela fé entendemos que nosso mundo é mudado pela palavra de Deus. E eu não vou deixar nada me atrapalhar hoje. Me arruma um microfone, que eu não vou deixar esse microfone me atrapalhar hoje. Eu estou apenas começando, ok? Eu só quis preparar. Aleluia. Vamos continuar? Pela fé entendemos que o nosso mundo é transformado pela palavra de Deus. E se você soubesse o tanto que eu já mudei, e se você soubesse o tanto que eu já cresci, e se você soubesse o tanto que já aconteceu na minha vida, e se você soubesse de onde eu fui tirado para estar onde estou, e se você soubesse, sabe, a minha mentalidade precisava ser mudada. A minha mente precisava ser mudada. E a Bíblia diz para que nós pudéssemos renovar a nossa mente. Renovar a nossa mente. Renovar a sua mente. Deixa eu te dizer algo. A Bíblia chama Abraão de o pai da fé. E quando fala que esse homem é o pai da fé, significa que ele é o pai entre todos. Sim ou não? Então, uma das coisas que eu vejo na palavra de Deus, e você também, se for honesto com você, você vai lembrar de algumas coisas que aconteceram na vida de Abraão. Quando Ló foi capturado, sabe, um outro exército capturou o sobrinho de Abraão, Ló, e levou cativo, levou preso o povo de Ló. A Bíblia diz que Abraão pegou os seus 300 homens, preparado na sua própria casa, e ele foi até lá e venceu aqueles reis, porque não era um rei só, eram reis, e ele venceu com 300 homens, ele venceu aqueles reis e trouxe Ló e todos os despojos de volta. E sabe como ele fez isso? Pela fé. Sabe o que significa? Que você vai pegar os seus despojos de volta pela fé. Que você vai pegar tudo aquilo que pertence a você pela fé. Que você vai possuir o que é seu pela fé. Pela fé. Pela fé. Diga, pela fé. Pela fé, o seu mundo está sendo criado. Ai, pastor, nós pela fé derrotamos os nossos inimigos. Pela fé, o nosso pai da fé nos mostrou isso. Porque a Bíblia diz que Abraão é pai de todos nós pela fé, amém?
E se sois de Cristo, sois descendência de Abraão. Sim ou não? Então, pela fé, nós vamos fazer igual ao nosso pai. A Bíblia diz que Abraão, pela fé, ele e sua esposa geraram filho quando ela era estéril. Pela fé. Diga, pela fé, o ventre é liberado. Agora nós estamos falando sobre algo natural, porque nasceu Isaac de Sara quando não podia gerar. Mas deixa eu te dizer uma coisa, pode ser que você esteja estéril com outra coisa que não seja com relação a filho. Ou pode ser que seja com relação a filho. Diga, pela fé, isso vai mudar. Então não importa se você precisa de um filho natural ou se você está estéril por causa de qualquer outro motivo, não importa, será mudado pela fé. Eu disse que será mudado pela fé. Aonde você não estiver produzindo, vai produzir pela fé. Aonde não está gerando na sua vida, o que não está podendo gerar na sua vida, diga, pela fé, vai acontecer. Pela fé. É, isso mesmo, pela fé. Sabe, deixa eu te dizer mais, tem mais ainda. Eu estou apenas iniciando a mensagem e eu não sei se você colocou o cinto espiritual ou não, mas nós vamos decolar aqui. Abraão ficou muito rico pela fé. Não ficou rico, não, ele ficou muito rico pela fé. Pela fé. Sabe, os religiosos, sabe aquelas pessoas que foram treinadas pela religião, eles querem dizer para nós que viver uma vida boa não é para o cristão, porque nessa terra aqui nós deveríamos sofrer. Sabe, eu sei que há um tipo de sofrimento bíblico e real que nós vamos passar por aqui, mas deixa eu te adiantar, esse tipo de sofrimento, a maioria de vocês já está passando. E eles virão contra você, querendo você ou não. A perseguição que você encara, que você enfrenta, até mesmo na empresa que você trabalha, é justamente para você continuar passando por aquilo de cabeça erguida, porque você sabe que tem sofrido pelo nome do Senhor. Mas a Bíblia nunca disse que nós deveríamos passar necessidade, porque o nosso mestre chamado Jesus Cristo nos ensinou quando estava por aqui, que quando os discípulos tinham alguma necessidade, ele mesmo supria. Ele mesmo supria. Sabe, ele começou incrivelmente numa festa em Caná da Galileia e ali faltou vinho. Gente do céu, faltou vinho. E quem é que precisa de vinho? Ei, numa festa, naquela época o vinho era muito importante. Então eu quero te dizer uma coisa, Deus se importa com você. Eu quero te dizer uma coisa, Deus se importa com você. Talvez para você não fosse interessante e necessário. Quem quer vinho aqui? Quem quer vinho aqui? Suco de uva? Quem que está querendo suco de uva, pastor? Ei, talvez não seja suco de uva. Mas talvez seja algo que para mim não é importante, mas para você é importante. Deus se importa com você. Deus se importa com a sua família. Deixa eu te dizer uma coisa, e subiu algo no meu coração. Se você tem precisado de um carro, e você tem subido e descido necessitando de um carro, saiba de uma coisa, Deus tem isso para a sua vida. É hora... Sabe, a gente fala essas coisas e as pessoas falam, já veio o pregador do carro. Meu Deus do céu, deixa eu te dizer uma coisa. Eu não tinha dinheiro para o ônibus, Deus me arrumou dinheiro para o ônibus. E depois que ele me arrumou dinheiro para o ônibus, oh meu Deus, ele me arrumou um carro, depois outro carro, depois outro carro, depois outro carro. Isso treme a religião, isso faz a religião, oh meu Deus do céu, deixa eu te dizer uma coisa, Deus se importa com você nos mínimos detalhes, e se você puder crer essa noite, se você puder crer, Deus vai chacoalhar céus e terra para fazer acontecer na sua vida.
Oh, você só precisa crer, você só precisa crer. Jesus falou em Marcos capítulo 9, versículo 23, se você pode crer, tudo é possível àquele que crê. O que você está podendo crer, o que você está conseguindo crer. E antes que você comece a pensar, crer não é fazer força mental. Crer não é fazer força física. A Bíblia diz em Romanos 10, 17 que a fé vem por ouvir, a fé vem por ouvir, a fé vem por ouvir e ouvir e ouvir e ouvir. Então o Senhor me falou que é necessário eu estar pregando fé, e não somente pregando fé, mas dizendo para você que você não pode parar de ouvir sobre fé, porque se você continuar ouvindo fé, você vai começar a encher o seu coração de fé, e quando você encher o seu coração de fé, bum, as coisas vão começar a acontecer na sua vida. Ei! Sabe, não para de ouvir fé. Deus falou com aquele homem, Kenneth Hagin, vai ensinar fé ao meu povo. Porque Deus estava interessado que o seu povo pudesse ouvir sobre fé. Mas até então, nem Kenneth Hagin sabia. Até 1950, ele não sabia que um crente podia desfrutar dessas coisas. Até 1950, Kenneth Hagin andava com o sapato gasto, pneu careca do carro velho. Ele subia e descia pregando, ele não sabia que um crente pode desfrutar dessas coisas, porque assim como muitos de vocês, Kenneth Hagin também ouvia que o crente tem que ser miserável, que o crente não pode ter nada, que o crente, oh meu Deus do céu, e quando essa palavra chega, ela vem dizer para nós que não é assim, você pode desfrutar do bem que o Senhor tem para a sua vida. Se Abraão estivesse nos nossos dias, com certeza ele teria os melhores carros, porque ele tinha as melhores coisas naquela época. Ele tinha as melhores coisas. E talvez alguém diga aí, não, o importante é comer o que vier. Coma o que tiver vindo à mesa. Tudo bem a gente ser grato pelo que tem hoje. E está tudo certo mesmo, temos que ser grato pelo que tem hoje. Sabe, temos que ser gratos. Mas a Bíblia promete em Isaías 1,19, se quiserdes. E quando a Bíblia pergunta se quiserdes, ela sabe que alguns são cara de pau, né? Não, eu não acredito nisso, eu não quero, não. Então tá bom. Eu não vou chamar você para vir comer picanha, não. Se você não quer, eu quero. Se você não quer, eu quero. Ei! E se quiserdes e me ouvirdes, veja que o ouvir está ali. Por quê? Porque primeiro querer. Ouça, fica comigo aqui. O Patrício só está ali tentando trabalhar. Fica comigo aqui, pelo amor de Deus, não perca a mensagem. Eu sempre chamo a atenção nesse sentido, sabe por quê, gente? Porque você não sabe, mas o diabo é perito em roubar a mensagem das pessoas. A Bíblia diz isso em Marcos capítulo 4. Que quando a semente é semeada, logo vem Satanás. Agora, por que logo vem Satanás? Porque Satanás sabe que o que funciona é a mensagem, é a semente, é a palavra. Ele sabe disso, o diabo sabe. E o diabo não quer que você ouça a mensagem e tire um pouco esse estridente da minha voz, que apesar de eu falar tão agudo, você pode arrumar porque você é bom nisso. Minha voz é aguda, mas ele é bom. Então, em Marcos capítulo 4, Jesus, falando da palavra do semeador, a parábola do semeador, ele diz que logo vem Satanás e tira a palavra, a semente semeada nele. Sabe que muitas pessoas não sabem que você fica carrancudo, bravo, eu não concordo, que é o diabo dizendo isso aí, não concorda mesmo não. Sabe por quê? Porque você não vai viver igual esse pastor viveu. Ele saiu da pobreza para a prosperidade. E se você ouvir isso, você vai sair também. Então não ouça, não. Esse pastor só usava roupas usadas pelos outros. E agora ele usa roupa nova, compradas ou ganhadas zero. Então, não ouça, não. Porque não piora também, não, meu microfone. Não ouça, não. Porque senão você vai começar a usar roupas novas.
Não ouça não, que senão você vai começar a andar com carro bom e o diabo não quer que você ande com carro bom. Não ouça não, porque senão você vai morar bem e o diabo não quer que você more bem. Jesus, deixa como estava, vai. Não ouça não, porque senão você vai começar a comer melhor e o diabo não quer que os crentes comam melhor. Você sabe que precisamos estudar a Bíblia. E quando a Bíblia diz que Cristo nos resgatou da maldição da lei, nós deveríamos procurar descobrir o que era a maldição da lei. Do que consistia a maldição da lei? Se Cristo nos libertou da maldição, eu quero saber o que é essa maldição. Se você ir para os livros dos começos, especialmente Levíticos, Deuteronômio, você vai descobrir o que é a maldição da lei. Em Deuteronômio capítulo 28, vai falar sobre as bênçãos e as maldições. E nas maldições, você um resumão assim para você, vai descobrir que qualquer tipo de doenças, enfermidades e moléstias estava incluído na maldição. Então, uma vez que ele nos libertou da maldição, ele nos libertou dessas coisas. E você vai ver que todo tipo de miséria, pobreza e falta estava incluído na maldição. E se você descobre que a maldição era aquilo e Cristo te libertou, você já não precisa mais ser miserável, pobre, você não precisa mais passar por necessidade. E talvez alguém esteja, porque o pastor está pregando sobre Deus suprindo necessidade, Deus está preocupado com outras coisas. Não, na minha Bíblia não diz isso. Na minha Bíblia diz em Filipenses 4:19, o meu Deus, segundo as suas riquezas. Não, uma versão diz segundo as suas gloriosas riquezas, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Isso é o que diz na minha Bíblia e na sua também. Olha lá, o meu Deus segundo a sua riqueza. E sabe por que é segundo a riqueza dele? Porque a riqueza dele, meu Deus do céu. Lembra que foi ele que criou o ouro, a prata, os animais sobre milhares de montanhas. Foi ele que criou tudo que existe por aqui, todas as plantas, flores, árvores e frutos. Ele criou todas as coisas. Então o meu Deus, segundo a sua riqueza, ele vai suprir cada uma das vossas necessidades. E cada uma significa cada uma, todas. Ele vai suprir. Ele vai suprir. Diga, ele está suprindo todas as minhas necessidades. E não deixa nenhuma de fora. Agora, é interessante que em Filipenses 4:13, do mesmo capítulo aí, diz assim, Filipenses 4:13. Diz assim, tudo posso naquele. Tudo posso naquele, ou nele, que me fortalece. Tudo eu posso. E sabe, em Romanos, Paulo ainda falando com os romanos, no capítulo 8, versículo 37. Romanos 8:37 diz, em todas estas coisas somos mais do que vencedores. Agora deixa eu te dizer, sabe por que eu gosto de repetir esses versículos? E eu repito mesmo, e ainda vou repetir muito através dos anos. Porque eu sei que a repetição é que faz o versículo, a palavra de Deus entrar em você, porque a fé vem por ouvir e ouvir. E eu também sei, não somente isso, eu também sei que tem pessoas pregando contra o evangelho e acha que estão pregando em nome de Deus. Quando você fala que em todas as situações, circunstâncias, nós somos mais do que vencedores, eles dizem, não, esse negócio de vitória, esse negócio de pregar vitória, esse negócio de pregar bênção, esse negócio não é bíblico, não. Oh, não, na minha Bíblia é. Eu prego bênção porque está na Bíblia.
Eu prego vitória porque está na Bíblia. Eu prego que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece porque está na Bíblia. Eu prego que Ele vai suprir cada uma das vossas necessidades porque está na Bíblia. Eu prego sobre ser próspero porque está na Bíblia. Eu prego sobre vida abundante porque está na Bíblia. Eu prego, oh meu Deus do céu, eu prego porque está na minha Bíblia e eu quero que você viva também. E deixa eu te dizer, quando eu cheguei lá no Verbo da Vida, eu ainda estava vivendo uma vida muito miserável. Quando eu fui estudar no Rema, só que eu ouvi, depois de alguns anos, eu ouvi um pregador norte-americano dizer que ele estava conversando com Oral Roberts. Oral Roberts, ele fundou uma grande universidade na mesma cidade do Rema, lá em Tulsa, Oklahoma. E ele fundou aquela grande universidade, e Oral Roberts é um gigante, é um homem de Deus mesmo. E esse Oral Roberts estava conversando com esse americano, esse outro americano, um pregador, que tinha estudado no Rema, e que andava com Kenneth Hagin. E Oral Roberts disse, você sabe qual é a diferença entre o meu ministério, a minha escola, e a do Kenneth Hagin? Ele disse, eu gostaria de saber, porque ele está diante de Oral Roberts, um gigante. Então ele quer saber a opinião de Oral Roberts. Ele disse, você sabe qual é a diferença? Ele disse, não. Ele disse, a minha escola é uma pizza inteira e o Rema é apenas uma fatia da pizza. O pregador, ele não gostou muito daquilo. Ele disse, como assim? Peraí, você está menosprezando. Ele não falou, mas ele pensou. Só que ele está diante de Oral Roberts. Kenneth Hagin é uma fatia, o seu ministério é uma pizza inteira. Ele disse, sim, deixa eu explicar isso para você antes para que você possa compreender. Quando as pessoas vêm estudar na minha escola, no Oral Roberts, então elas se formam e a gente envia elas para o ministério. E elas têm todos os aparatos, elas têm salário, elas têm convênio, elas têm suporte, tem dentista, e tem isso e tem aquilo. Então a gente envia elas para o ministério e elas vão com todo esse suporte. Quando as pessoas estudam no Rema do Kenneth Hagin, então ele ensina a fé àquelas pessoas e ele diz para elas, bye bye, agora vai praticar o que você acabou de aprender nessa escola. E Oral Roberts continuou dizendo assim, deixa eu te dizer isso. E aquelas pessoas que são formadas no Rema, alô. E aquelas pessoas, eu vou falar agora, e aquelas pessoas que são formadas no Rema, elas são ensinadas fé, porque o Kenneth Hagin, que é aquela fatia da pizza, ele conhece aquela fatia como ninguém conhece. E quando ele ensina os seus alunos fé, os seus alunos saem e vão pelo mundo para fazer proezas. Agora, eu estou resgatando essas coisas, estou falando muito nos últimos dias sobre isso, porque eu não quero, e não é o propósito, que as pessoas saiam do Rema e elas continuem da vida do jeito que estava. Então, o que eu quero dizer é, você não se forma numa escola do Rema e você sai como se nada tivesse acontecido. Porque não foi assim que aconteceu comigo. Não foi assim que aconteceu com um homem chamado Buddy Wright. Quando Deus falou com Buddy Wright para ir ao Brasil, ele não veio com dinheiro americano, com dólar americano. Ele veio com a mama Janice Sue Wright. E ele veio para o Brasil e eles não tinham os aparatos, os convênios, eles não tinham os salários, mas eles vieram para o Brasil treinados por um homem chamado Kenneth Hagin. E eles vieram aqui. E eles construíram um ministério grande e poderoso. Mas não foi assim desde o início. Não foi assim desde o início, não. Bud teve que caminhar pela fé. Bud teve que receber ovos e galinhas como ofertas em Campina Grande, na Paraíba. Bud teve que crer dia após dia. Mas Bud
virava para Guto, virava para os outros e dizia: você vai ver o que vai acontecer. Sabe, quando eu fui enviado para assumir uma igreja no bairro de Taipas, não era uma igreja que ia me pagar um salário. De fato que algumas pessoas estão aqui, a Eude está aqui, outras pessoas, o pastor Vinícius está aqui. Algumas pessoas estão aqui e sabem que a igreja não estava se pagando na época. Vocês estavam lá. A igreja não estava se pagando e eu, que fui treinado naquela escola, eu saí de uma vida pobre. Agora o que eu tenho? Riqueza? Não, eu tenho uma palavra. Eu tenho uma mensagem. E com essa mensagem, eu vou assumir aquela igreja. E nós vamos levantar aquela igreja. Eu vou assumir aquela igreja com a minha esposa e os meus filhos que eram crianças de colo. De colo? Não, já não mais. A Sara tinha uns 10 anos. 10 anos? 10, quando nós chegamos no Verbo da Vida, ela era criança de colo, e o Guga também. Mas ela já tinha cerca de 10 anos quando eu assumi, porque foi em 2011, nós estamos em 2025, 14 anos atrás. Então, quando nós chegamos ali para assumir aquela igreja, eu não fui para ter salário. Não, é pela fé. Você quer? Não, a igreja não era como é essa aqui hoje. Não, eles sabem. É pela fé. Eu perguntei para o pastor, o anterior, quanto que você recebe? Eu fico com as notas de R$2. Ele falou assim para mim. Eu pego as notas de R$2. Então é essa a igreja que eu estou assumindo. Pela fé. E sabe, eu estava trabalhando com a minha Fiorino, dirigindo para todo lado, e fazia várias viagens, só que agora eu estou pastoreando uma igreja, e o negócio estava ficando difícil para fazer as duas coisas. E só que a igreja tinha passado a me dar R$1.000. R$1.000. E nós estamos falando daqueles anos de 2012, 13, 14. 2014. E eu virei para minha esposa e eu disse: Vi, deixa eu te falar uma coisa. Eu não estou dedicado no meu trabalho e eu não estou dedicado na igreja. Então a igreja não cresce e o meu trabalho não cresce. Se eu concentrar toda a energia e toda a força para pastorear a igreja, nós vamos começar a ver os frutos. Então chegou a hora de largar o trabalho. E sabe, largar o trabalho naquela época, eu pagava a Fiorino, e eu lembro até hoje que o valor que eu pagava era R$1.166. E agora eu tinha começado a ganhar R$1.000. 1.000. E eu pagava R$1.166 de parcelas do carro. Então eu assumi aquela igreja. Estou pastoreando aquela igreja, estou dividido. E eu falei para Vi, eu vou ter que parar de trabalhar e vou ter que pastorear somente a igreja e acreditar. E sabe, a minha esposa, ela veio comigo, ela disse: Deus falou comigo e nós vamos fazer isso. Então, e o carro? Se eu vou ganhar R$1.000 e o carro é 1.166, o que eu faço? Peguei o carro, levei para o banco. E eu falei: estou entregando o carro de volta. E quando você entrega, eles ainda dizem para você assim: olha, nós vamos colocar no leilão o carro e depois, se ficar alguma dívida, fica para você. E foi o que aconteceu. Então agora eu estou sem carro, vou ganhar R$1.000 na igreja, R$1.000, e vou pastorear. Eu pagava aluguel, e provavelmente eu pagava quase R$1.000 de aluguel, não lembro. E o resto, pela fé. Pela fé. Então a minha esposa foi comigo, e ela é uma guerreira, e ela é uma mulher de Deus, e ela apostou nisso. Eu nunca contei isso aqui para vocês. Eu nunca contei isso para vocês. Dessa forma, não. Talvez eu tenha falado algumas coisas, mas não dessa forma. Então, quando eu larguei o trabalho e fui pastorear a igreja, eu tinha na minha mente que quando um formando do Rema sai, ele sai pela fé. Ele não tem as garantias nas costas dele. Um formando do Rema sai pela fé. E pela fé, ele faz acontecer. Eu tinha sido treinado naquela escola
por aqueles professores. Eles me ensinaram aquelas coisas. E agora cabia a mim colocar ou não em prática o que eu tinha aprendido. Deixa eu dizer para vocês, formando do Rema, cabe a vocês colocar ou não em prática o que vocês aprenderam. Deixa eu dizer para vocês que já foram formados no passado, cabe a vocês colocar ou não em prática o que vocês ouviram. Deixa eu falar para vocês que estão no primeiro ano, passando para o segundo ano. Cabe a vocês colocar em prática o que estão ouvindo. E deixa eu falar para vocês que nem estão no Rema ainda. Vocês estão ouvindo uma mensagem de fé. E cabe a vocês colocar em prática o que estão ouvindo nessa igreja. Ninguém fica de fora aqui. Pastor, eu não fui no Rema. Ah, não, mas você ouviu as pregações do pastor Edson Conceição? Você ouviu as mensagens do apóstolo Guto Emery da Silveira? Você ouviu as mensagens dos pregadores do Verbo da Vida? Você tem ouvido as mensagens dos pregadores aqui da nossa igreja local? Você tem ouvido essas mensagens? Essas mensagens são aquilo que nós temos aprendido e temos dado para você levar a sua vida, não como ela está hoje, mas levar a sua vida pela fé. Então, você aprende fé. E se alguém tiver prendido o seu sobrinho Ló, você vai lá resgatar o Ló de volta. Você aprende fé, e se houver esterilidade na sua casa, você chama a provisão e providência divina. Você aprende fé, e se estiver com contas na geladeira, você fala com elas e diz para elas como vai ser, do mesmo jeito que Jesus andou por essa terra. Porque o nosso modelo é Jesus, e quando uma árvore não quis dar fruto para ele, ele disse, oh meu Deus do céu, quando eles precisaram de uma colheita, quando eles precisaram de uma pesca, quando eles precisaram de um suprimento, de uma multiplicação, Jesus fez acontecer, e Ele quer que você faça também. Pela fé. Pela fé. Vocês estão comigo? Já estão cansados de mim? Eu estou pregando pela fé. Eu larguei o serviço pela fé. E eu fui pastorear a igreja e ganhar apenas R$1.000 pela fé. E sabe, enquanto estava pastoreando e pregando as mensagens, as coisas começaram a acontecer. Eu não sei que ano foi, mas um homem disse, pastor, eu quero ir na sua casa falar com você. E ele foi, eu fiquei esperando aquele homem, a minha família foi dormir, já era muito tarde, ele chegou por volta da 1, 2 horas da manhã, mas eu estava lá firme esperando, porque eu pensei, alguma coisa ele vai trazer. E quando ele chegou na minha casa, ele sentou junto com a esposa, e ele citou para mim uma mensagem minha que eu tenho, chamada Qual é o Prêmio? E naquela época ele tinha ouvido essa mensagem 15 vezes, ele disse, sabe qual é o prêmio? E ele falou alguma coisa que eu não lembro as palavras, e ele disse assim, o seu nome foi aprovado no céu. E eu quero dizer, busque o carro e eu vou pagar. Sabe, quando você se lança pela fé, você vai ter experiências. Mas você precisa se lançar pela fé. Eu tive que ter coragem, a minha esposa teve que ter coragem. Porque Deus disse, tenha coragem, não tenha medo. É hora de você, que tem escutado essa palavra, não importa se estudou ou não no Rema. Se estudou, tem duplamente a responsabilidade. Mas é hora de você falar a palavra de Deus até ver as coisas acontecer. Você vai derrubar muralhas de Jericó com gritos de júbilo. Você vai gritar, você vai cantar com júbilo e vai dizer, ei Deus, glorificado seja o Senhor que ama a minha prosperidade. Você vai dizer, ei Deus, eu quero sim, e eu vou te ouvir, e vou comer o melhor dessa terra.
Ei, Deus, eu creio que o Senhor é aquele que supre todas as minhas necessidades em glória por Cristo Jesus. E você vai dizer: ei, Deus, eu estou passando uma dificuldade aqui, eu estou passando, mas a tua palavra diz que em todas estas coisas somos muito mais do que vencedor. Então o final já está escrito. O final já está escrito. O final já está escrito. E sabe qual será o seu final? Ei, não é vencedor, é muito mais que vencedor. O seu final já está escrito. Sabe essa necessidade aí? Ela está sendo suprida de acordo com as riquezas dele na glória. Pastor, eu não estou aguentando. Não, mude a confissão. Eu posso todas as coisas eu posso. Naquele que me fortalece. Naquele que me fortalece. Aleluia. Sabe, deixa eu falar mais uma coisa que eu ouvi Scott Webb dizer. E quando eu repito isso é porque isso mexe comigo. Eu já aprendi que a palavra que eu tenho recebido não me deixa comum. Ela não me deixa normal. Sabe, o Scott Webb disse, e deixa eu te dizer que Scott Webb estudou no Rhema, nos Estados Unidos, em 1982, com Bud e Jen. E eles se formaram. E Bud veio para o Brasil, Scott Webb foi para o Alabama para fazer o que Bud veio fazer no Brasil. Começar uma igreja e pregar a palavra da fé. E foi o mesmo que eu fui fazer lá no bairro de Taipas. E sabe, deixa eu te falar uma história de fé antes de continuar falando sobre Scott Webb. Quando eu cheguei lá no bairro de Taipas, eu chamei a igreja Verbo da Vida de Verbo da Vida Pirituba. Foi ou não foi? Por todos aqueles anos. E você sabe que lá não é Pirituba? Mas é que a Bíblia me ensina, e eu aprendi isso, que Abraão creu contra a esperança no Deus que chama à existência as coisas que não existem como se já existissem. Então, quando eu estava no bairro de Taipas, eu dizia, vamos dizer, Verbo da Vida Pirituba, cresça e se multiplique. Verbo da Vida Pirituba, mas aqui não é Pirituba, não, diga. Verbo da Vida Pirituba, cresça e se multiplique. Não é, aqui é Taipas, não é Taipas, é Pirituba. Eu vejo Pirituba. Não, pastor, aqui é Taipas. Não, é claro que ninguém discutiu comigo. O pastor já era doido, chegou doido, pregando doido. Então vamos com ele. É Pirituba, pastor? É Pirituba. Não se parece Pirituba, não importa, não andamos pelo que vemos, andamos pela fé. Essa vai estar na sua lista de playlist de mensagens que você vai ouvir sempre. Vamos chamar Pirituba, cresça e se multiplique. Diga, Verbo da Vida Pirituba, diga. Cresça e se multiplique. Agora veja, a fé chama à existência as coisas que não são como se já fossem. E aonde nós viemos parar? No centro de Pirituba. Deixa eu te dizer mais. Porque o tempo todo a nossa história é uma história de fé. E lá eu pagava cerca de R$3.500 de aluguel. E quando eu cheguei aqui era 7.000 e pouco. O dobro. Se lá já não estava dando, pastor, como é que faz aqui? Pela. E eu estou falando isso para você porque eu acredito que o próximo ano é o último ano nosso aqui. Pela fé. Eu não sei quanto vai ser, eu não me importo quanto vai ser, eu só sei de uma coisa, Deus tem falado comigo. É hora de você pregar mais fé do que você tem pregado. É hora de falar mais fé do que tem falado.
E você vai ver os próximos dias o quanto eu vou pregar fé aqui para você. E se você não quiser, não venha para os cultos, porque eu vou impregnar fé em você. Se você, ai pastor, de novo, senta aí e me ouça, porque eu vou colocar alguma coisa dentro de você. Senta aí, porque nós vamos colocar algo dentro de você e você vai viver. Nós somos parte de um grande ministério que foi falado com Kenneth Hagin, vai ensinar fé ao meu povo. E Bud estudou na escola do Kenneth Hagin e Deus disse, vá ao Brasil libertar o meu povo. Ei, eu tenho uma missão junto com esses homens. Vamos lá, vamos pregar fé e vamos libertar o nosso povo. Vamos pregar fé e vamos libertar o nosso povo. Pela fé. Não, nós não pagamos mais 7 mil, não. Nós já pagamos o dobro hoje. Mas o que importa? Nós somos prósperos. Nós somos prósperos. Você é próspero. 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 Não pergunte aonde está o dinheiro. Diga, dinheiro, venha. Dinheiro, venha. Para a minha mão. Agora! Agora eu quero que você pegue algo comigo. O Rema vai ser a primeira turma aqui nesse bairro. Certo? Confissão funciona. E deixa eu dizer, o Rema tem que ter no mínimo 50 alunos. Quantos consegue pegar comigo para a gente ultrapassar grandemente esse número? Pela fé, pela fé. Pela fé. 50 alunos vai ser fichinha para nós. Eu disse que 50 vai ser fichinha para nós. Vai ser fichinha. Ó, ouça, nós já passamos de 30 alunos inscritos, matriculados, certo? Passamos de 30. E temos até o mês de março do ano que vem. Dezembro, janeiro, fevereiro, março. Nós começamos a anunciar o Rema, não foi nem no início de novembro. Não foi nem no início de novembro. Já temos mais de 30. Dezembro, janeiro, fevereiro, março. Estamos apenas começando. Diga. E nós vamos fazer acontecer pela fé. E eu sei que você já percebeu que esse negócio não é para ganhar dinheiro do povo. Eu sei que você já percebeu que é para colocar alguma coisa no povo. Eu sei que você já entendeu que isso é uma missão dada por Deus a alguns de nós. Eu sei que você já entendeu que é o que Deus está fazendo nessa terra hoje. Eu sei que é parte do que Ele está fazendo nessa terra. Temos muitos ministérios bons, boas igrejas, graças a Deus por todos eles, mas nós vamos fazer o nosso trabalho. Nós vamos fazer o nosso trabalho. E nós nos alegramos. Hoje nós vamos estourar algumas bexigas ali. Significa que pessoas vão se matricular, nós vamos estourar bexiga. Vai acontecer. Ei, tá chegando. Yeah! Pela fé. Olha para mim. Olha para minha vida. Quando eu cheguei no Verbo da Vida, eu estou muito longe hoje de como eu estava. Quando eu cheguei nessa escola, você sabe disso, eu não tinha dinheiro para condução, muito menos para pagar a matrícula, menos ainda para pagar as parcelas. Pela fé. Pela fé. Pela fé. Pela fé. Pela fé. E nós estudamos, eu pensei, o Senhor está me dando uma grande oportunidade para ouvir essa palavra. Eu disse, o Senhor vai ver o que eu vou fazer com isso. O Senhor vai ver o que eu vou fazer com isso. Deixa eu dizer para você mais uma vez, formando do Rema e já formado do Rema e que estão estudando e que vão estudar. Não senta nessa escola como se fosse qualquer escola,
para ouvir qualquer coisa. Não foi isso que eu fiz. Não foi isso que eu fiz. Eu estava ali interessado. E deixa eu te falar mais uma coisa que o Senhor me lembrou para falar para vocês hoje. Eu já estou concluindo, calma aí. Quando eu sentei no Rema, em 2004 e 2005, eu não tinha muita expressão. Eu não era um destaque na escola. Eu não estava na comissão de formatura. Eu era apenas aquele tímido sentado naquela cadeira quietinho. Ninguém me conhecia. Ninguém sabia quem eu era. Mas dentro de mim, eu sabia. Eu sabia. Eu sabia o que eu ia fazer. Eu sabia o que eu ia fazer. Então eu estava sentado quietinho, talvez na segunda, terceira fileira, porque eu não tinha coragem, infelizmente, de sentar na primeira fileira. A gente cresce. Porque se fosse hoje, eu ia sentar na primeira fileira. Mas eu estava tímido ali, eu estava aprendendo a palavra, você tem que lembrar disso. Sabe? Ainda eu tinha uma mentalidade escrava. Pastor, quem senta na terceira fileira é escravo? Não, a minha mentalidade era escrava do mesmo jeito. Independente do lugar que eu estava sentado. Mas eu pensava, essa palavra vai me libertar. E eu vou fazer um estrago no Pirituba. E eu vou fazer um estrago em Pirituba. E eu vou fazer um estrago. Então, eu levei a sério essa mensagem. Eu levei a sério essa palavra. E depois, nos anos de 2006, 2007, 2008, 2009 e provavelmente o ano de 2010, eu fui monitor naquela escola só para ouvir de novo, de novo, de novo e de novo. Só para ouvir de novo. E eu ouvi de novo. Eu me lembro de uma vez estar numa aula de um jovem, Arthur Neto, e eu peguei no telefone e liguei para o meu irmão. Eu disse, irmão, cara, você precisa ouvir o que está acontecendo aqui nessa escola. E eu era monitor. Você precisa ouvir isso aqui. Então eu estava curtindo, anos depois, aquela escola do mesmo jeito do início. E hoje, 20 anos depois, eu estou curtindo mais do que no início. Então se prepare, ok? Sobe a banda aqui, por favor. Aleluia! E antes de passar para o pastor Vinícius, eu quero dizer algo. Obrigado. Eu fui pregar lá na igreja de Interlagos. A mensagem já acabou, ok? Eu fui pregar na igreja de Interlagos e Deus falou algo comigo. Ele falou para mim assim, fala que você vai pagar metade da matrícula do Rema de uma pessoa aqui e para outra pessoa se levantar e pagar a outra metade. Então eu falei, olha, é o seguinte, eu vou pagar metade da mensalidade de uma pessoa que estiver querendo fazer o Rema aqui e quem vai pagar a outra metade comigo? E aí um homem se levantou, um amigo do Fabiano se levantou e disse, eu pago a outra metade. E aí quando eu fui pagar a minha metade, eu paguei a minha metade da matrícula, o homem tinha pago inteira. E eu pensei, eu nunca fiz isso na minha igreja. E nós temos 9 pessoas que foram corajosas e pessoas de fé aqui nessa igreja, que fizeram a inscrição e ainda não conseguiram pagar a matrícula. 9 pessoas. Uma já está paga ali, ó. Outra está paga aqui. 3 pagas aqui. 4 pagas. Você também? 5 matrículas vão ser pagas aí hoje. Você 2? É isso? Deixa eu dizer, que maravilhoso, meu Deus. Eu vou falar disso agora. Exatamente, obrigado. Hoje, a Érica está lembrando que é o último dia da Black Week, dos 30% de desconto, que vai ficar o valor de R$ 266 na matrícula, 266, então grava esse número. E nós já temos 6, é 6, né? Porque você falou 2? Faltam de 3 pessoas. Só que eu já voltei de lá e eu já paguei outras 2 matrículas aqui, viu? Nessa igreja. Mais outra aqui, ó. Já paguei outras 2 matrículas aqui na igreja. Porque eu falei, não vou fazer lá e não fazer aqui, apesar de ser a mesma escola. Mas eu vou ajudar também o meu povo. Então eu cheguei aqui e eu paguei ali na quinta-feira mais 2 matrículas. Agora, nós temos quantas? 7 até agora? Faltam 2. Você é uma, né? Uma, certo, já temos aqui também. Então, levanta de novo a mão pra gente contar. Vamos juntos. Vamos contar. Segura. 1, 2, 3, 4, 5. Eu contei você não. 6,
7, 8. Falta uma! Falta uma, gente! Meu Deus. Ah, vocês são 2. 9. 9! Deixa eu dizer isso. Então, todas as matrículas vão ser pagas aí das pessoas que fizeram. A 10ª? Quem é essa pessoa que vai querer fazer a matrícula hoje? Lá, ó. Calma, vamos chegar. Tem mais, vai sair mais. Então nós temos 10, você garantiu a sua. Tem outras 2 pessoas aqui que levantaram a mão quase agora e estão precisando. Quem vai ajudar? Olha, veja, não precisa pagar uma inteira também. A gente pode se juntar em 2, em 3, porque às vezes fica pesado para um só pagar. Aí você fala assim, eu dou X. Então nós temos 2 pessoas. Metade de uma. Metade já deu mais uma, que é a da Ju. Não. Você levantou a mão para... Você vai fazer hoje. Mas você não está precisando dessa ajuda. Agora não. Tá bom. Então é a sua. Você que levantou a mão, não foi? É a sua. Você se alegra? Amém. Então, ó. Metade dela. Deixa eu dizer isso. Eu tinha certeza, não sabia exatamente como, mas que Deus ia fazer algo aqui hoje. E eu acredito que tem mais uma pessoa que precisa, que não fez a inscrição. Como que é? Você tem uma direção para pagar de alguém que está aqui? É? Está aqui? Então, você quer falar com ela ou quer que ela se manifeste agora para a gente poder dar andamento? Sua? Topa? Bora? Fechou? 11. Aleluia! Aleluia! Deixa eu falar mais uma coisa. Tem uma pessoa que não está aqui agora nesse momento, mas eu quero que ela estude no Rema. Eu não sei se ele está assistindo ali, e nem sei se ele colocou o nome dele lá ou não, mas eu preciso que ele faça. Pastor Emerson? Então essa vai ser de quem eu ia falar agora. Ô Eric, se você estiver assistindo aí e não fez sua matrícula, a sua matrícula agora vai ser feita. É sua, Eric, essa daí. Era você que eu ia falar, Eric. O Eric da Tati. Ok? Matrícula do Eric também. Quero que ele faça o Rema esse ano, em nome de Jesus. 12, gente. Sabe o que mostra que uma igreja é próspera? É isso. E eu sei que muitos de vocês estão indo tanto o que vai pagar quanto o que está recebendo é pela... Aleluia. Vamos dançar, vamos cantar. Fica de pé aí. O Espírito da fé, Davi venceu o urso e o leão. E no poder de Deus fez o seu gigante ir ao chão. Pelo Espírito da fé, Abraão se tornou pai de multidões. E no poder de Deus, Sarai se tornou mãe de nações. Se as circunstâncias disser que eu não vou conseguir, eu digo não. Eu creio no que Deus prometeu. Se as pressões se levantarem pra me interromper, pelo Espírito da fé, eu faço acontecer. Eu pego o que é meu, agarro o que é meu, tudo que Cristo já me deu. Pela fé, eu pego, agarro e pego. Eu pego o que é meu, agarro o que é meu, tudo que Cristo já me deu.
É o seguinte. O Júnior estava me perguntando que a Marli falou que se o nome dela era um dos 9, e de fato era, que estava recebendo hoje aqui, então na verdade ela vai pagar a dela e ela vai pagar de mais um. É isso? Não? Aí sobra essa uma. Tá bom, então ela vai pagar dela, porque a dela estava incluída. Tá. Então sobra essa uma dela daqueles 9. Agora outra coisa. Lembra que eu falei agora pra você que não precisa necessariamente pagar uma inteira? Talvez você queira dar 50, talvez você queira dar algum valor. Eu quero pedir pra vocês procurar o Patrese e o Souza lá, e o Ricardo também, lá atrás. Inteiro? Uau! Eita glória! Então, como eu tava falando, meu Deus do céu, tá demais, tá demais. Souza tá me chamando. Vem cá que eu não ouvi não, vem cá que eu preciso ouvir direito isso. Mais a metade de uma matrícula paga. Mais metade de uma matrícula paga. Ok. Então, gente, seguinte, como eu tava falando, alguém quer dar 50, alguém quer dar algum valor, só levanta a mão assim, agora, e aí você vai lá procurar eles e vai deixar esse valor lá, porque vai juntar, porque nós não vamos deixar ninguém de fora não, ok? Não vamos deixar ninguém de fora. Então, vamos lá. Tem mais alguém? Mais alguém que quer abençoar? Mais alguém? Nós vamos abençoar todos que precisam, não vamos deixar ninguém de fora. Em nome de